Existem algumas religiões que proíbem certas músicas durante a cerimônia, sim. Na minha opinião, eu acho isso de bom tom e adequado, porque tem músicas que elas não são compatíveis com uma cerimônia religiosa, por exemplo. Então, precisa ser observado quando vai se escolher uma música para a cerimônia, o que é a mensagem dessa música, porque a música também faz parte da cerimônia em si, ela também faz parte do ritual do seu casamento. O sonho da vida 2 é para ser compartilhado, e transformar sonhos em momentos inesquecíveis é a minha missão. Seja bem-vindo! Eu sou a Sabrina Aquino e este é o Agora e para Sempre. Elas embalam o primeiro encontro, os dias de saudade, o romance e todos os momentos simbólicos de um casal apaixonado. As canções mais lindas e românticas já criadas são os hits preferidos dos noivos, que querem emocionar e arrancar suspiros durante o dia mais memorável de suas vidas. Eu sou Fernanda Leão e no episódio de hoje do Agora e para Sempre, vamos falar sobre músicas de casamento e o que pode dentro da realidade de cada celebração e muito mais nesse podcast recheado de dicas incríveis com a nossa assessora e cerimonialista Sabrina Aquino. Olá, Sá! Confesso que eu estou um pouco empolgada para o assunto de hoje, né? Quem assistiu o nosso primeiro podcast viu que eu comecei cantando em casamentos, então esse assunto música de casamento é muito a minha praia. Eu sei que você também canta, então vai ser um bate-papo bem gostoso, né? É verdade. Bom, Sá, qual é o impacto que a música tem dentro das cerimônias de casamento? A música, ela tem esse poder, né, de nos transportar para algum lugar, né? Quando a gente escuta uma música, a gente logo lembra de alguma coisa que a gente viveu. Então, dentro de uma cerimônia de casamento, ela com certeza ela vai impactar bastante a lembrança dos noivos e dos convidados também desse grande dia. Por isso que ela tem que ser muito bem escolhida, as letras das músicas precisam ser bem coerentes com o momento, precisa ser bem avaliada essa questão. Mas precisa ser uma música que os noivos realmente gostam, músicas que são adequadas com as cerimônias que eles escolheram. Então a música com certeza ela vai impactar bastante dentro de qualquer cerimônia de casamento. E a escolha de bons profissionais para executarem ela também é importante. Ah, sim, com certeza. Os profissionais que vão executar esse trabalho de cantar no casamento, não importa se na festa, se for um formato de somente no civil ou religioso, precisa ser muito bem escolhido, porque eles podem tanto como tornar o seu dia inesquecível, como também estragar a cerimônia como um todo, né? Imagina só o grupo de música cantando desafinado na sua cerimônia. Ou então o grupo de música cantando em um momento inadequado, que não era o momento certo para entrar, ou até mesmo dando microfonia ou coisa assim. Então precisa ser contratado profissionais mesmo que vão cantar no seu casamento, que vão tocar, mesmo que se forem só instrumentais, precisam ser profissionais já acostumados a tocar e cantar em casamentos. Algumas pessoas contratam bandas que dão como cortesia esse serviço da cerimônia, de tocar em cerimônia. Mas o que os convidados pode ser até que gostem ou não de uma banda tocando, mas o que os noivos precisam observar é se eles são acostumados a tocar em casamentos, porque há uma diferença aí na hora que ele vai tocar no casamento, se ele vai entrar no momento certo, se ele não vai lá para dar show. Casamento não é um lugar para dar show, principalmente se for dentro de uma igreja ou dentro de um casamento religioso, né? O que os noivos precisam fazer para garantir uma boa contratação de músicos na cerimônia de casamento? Sempre é bom procurar por profissionais que você já tenha escutado, que você já ou foi uma cerimônia que ele tocou, ou você já o conhece pela própria internet, ou por alguma audição que você tenha ido com algum casal de noivos, mas sempre é bom você já ter escutado esse profissional cantando. Aí você vai conhecer bem o estilo dele, o tom de voz, se te agrada ou não, se é dentro daquilo que você espera para o seu casamento, né? Mas interessante é você procurar referência com outros
noivos que já contrataram esses músicos, como qualquer outro profissional, você também tem que procurar referências, né? É legal também você conversar com o seu cerimonialista, porque o cerimonialista sempre conhece todos esses fornecedores ligados a música, a banda, DJ, e se ele não conhece, ele vai conhecer alguém que o conheça, você pode ter certeza. Então é bom sempre procurar a opinião do seu cerimonialista, e se for possível, peça uma audição com esses músicos, para que você possa escolher as músicas com ele. Assim você vai poder saber se naquela música a voz fica bacana ou não, né? Se fica adequado como você está esperando para sua cerimônia. E esse assunto de música é bem complicado para quem não tem muita intimidade com música, né, Sá? Se os noivos não tiverem, como eles vão recorrer a isso? Olha, normalmente os músicos possuem já um repertório. Os músicos acostumados a cantar em casamentos, eles já possuem um repertório padrão que eles costumam tocar, o que está tocando ultimamente, né? Mas se você quiser uma música específica, você precisa passar com muita antecedência para os seus músicos, para que eles possam tirar essas músicas, ensaiar no tempo adequado, né? Mas o mais legal assim a se fazer, mais prático a se fazer, é você pedir para que eles te mandem o repertório deles. E você escolhe dentro do repertório deles o que você gosta. Se tiver alguma música que você queira ou você não está encontrando dentro do repertório deles alguma música que você está querendo, daí sim você passa para eles, né? Mas eles possuem repertórios enormes, muito interessantes, esses músicos acostumados a tocar em casamento, né? É interessante também você buscar os músicos na sua própria região, que costumam tocar sempre nessa sua igreja ou nesse seu tipo de cerimônia, na sua religião, porque esses músicos, eles já têm a confirmação, a autorização ou até mesmo a bênção, vamos dizer assim, do celebrante. Já estão acostumados a tocar com aquele celebrante que você vai se casar. Então é muito mais fácil você conseguir colocar músicas que não vão ser proibidas ou inadequadas dentro da sua cerimônia, né? Sá, e existem músicas que são proibidas de serem tocadas em algumas cerimônias religiosas? Olha, existem algumas religiões que proíbem certas músicas durante a cerimônia, sim. Na minha opinião, eu acho isso de bom tom e adequado, porque tem músicas que elas não são compatíveis com uma cerimônia religiosa, por exemplo. Ela muitas vezes tem uma letra que fala de morte, de separação ou obscenas mesmo, né? Então, muitas vezes os noivos, eles pegam músicas por exemplo, em inglês. Eles pegam músicas em inglês, não sabem a tradução da letra, não procuram saber, e a tradução dessa letra é totalmente inadequada. Então, precisa ser observado, quando vai se escolher uma música para a cerimônia, o que é a mensagem dessa música, porque a música também faz parte da cerimônia em si, ela também faz parte do ritual do seu casamento. Ela tem uma parte muito importante, a música é uma parte fundamental do cerimonial. Então você precisa saber a letra dessa música. Daí quando o seu celebrante proíbe certas músicas a serem tocadas e cantadas, alguns noivos não gostam, ficam bravos, mas ele tem que entender que é uma cerimônia. Além de ser uma solenidade que tem que ter respeito e tudo mais, se for no religioso, então, ela precisa ter o respeito religioso. Então, ela precisa ser adequada. Por isso que é importante você ver a tradução e buscar a aprovação do seu celebrante. Algumas igrejas, elas proíbem até mesmo músicas que não sejam músicas da própria religião que está se casando, ou que não sejam músicas gospel, que sejam músicas seculares chamadas, né? Muito se fala sobre essas músicas seculares, né? O que é que significa a música secular? Ela pode ser tocada na cerimônia religiosa? Olha, música secular
surgiu na Idade Média, quando naquela época a igreja ela dominava a música e as músicas aprovadas assim pela sociedade eram músicas com teor religioso. E daí surgiu uma ala de pessoas, assim, né, um grupo de pessoas que, por protesto, justamente por causa disso, começaram a criar músicas com letras que tinha um pouco assim, um tom assim, muitas vezes de profano. Então a igreja e a sociedade começou a chamar essas músicas como seculares, que significa profana, música profana. Então esse secularismo da música veio por um bom tempo sendo chamado dessa forma. O que não era música religiosa era música secular. Hoje em dia não se chama mais assim, né? Até mesmo porque muitos músicos que cantam e tocam em bandas de músicas seculares, né? Também tocam e cantam na igreja. Então não está mais associando muito isso, não tem muito essa distinção de tipos de música. Mas algumas religiões ainda proíbem músicas seculares dentro das cerimônias. Só permitem músicas gospel ou até mesmo, como é chamado na Igreja Católica, de música sacra. Essa definição entre música gospel e música sacra é mais comum entre os evangélicos que são da linha pentecostal. Eles que separaram dessa forma, porque falou de Deus é gospel. Não interessa se é evangélico, se é católico, é música com um tema religioso, é uma música gospel. Só que daí esse tipo de religião pentecostal separa bastante a música gospel da música sacra, que é a música católica. Então, inclusive nas religiões deles podem tocar música gospel, não música de cantores católicos, que seriam para eles sacra, né? Mas na Igreja Católica pode ser tocado música gospel, né? Que é música com tema de amor, de Deus e tal. Digamos que de repente os noivos tenham alguma música que eles gostem muito, que não seja uma música com um tema religioso, mas é uma música que tem uma história na vida deles, é uma música com uma letra linda e que daí eles querem que toque no cortejo de entrada de alguma entrada deles. Então eles têm que ir lá conversar com o celebrante, explicar a importância dessa música na vida deles, o porquê ela tem essa história, o porquê eles fazem questão que ela seja tocada no casamento deles. Eu acho que conversando sempre se entende. O celebrante muitas vezes autoriza essas músicas se ele entender o porquê e principalmente a letra da música, né? Agora, se os noivos só querem tocar uma música porque ela é tema de um filme, ou porque ela é tema de uma novela, ou porque ela é a música que está tocando na moda, daí não faz sentido nenhum tocar numa cerimônia religiosa. Se o casamento é só no civil, pode tocar qualquer música, porque não tem nenhuma regra. Mas eu acho que mesmo assim tem que ter coerência, porque você não vai tocar uma música que fala de separação dentro da entrada de um noivo, de uma noiva, por exemplo, né? Então qualquer música que não seja gospel, se os noivos quiserem que seja tocada dentro da cerimônia religiosa, tem que falar com o celebrante. A maioria das igrejas, sim. A maioria das religiões precisa da aprovação do celebrante para as músicas. Então, o que vai acontecer? O cerimonial vai definir o roteiro da cerimônia. Isso avaliando toda a história dos noivos, a realidade deles, quanto de entradas eles têm no cortejo, se tem crianças, se não tem, se tem padrinhos, quantos padrinhos, os noivos, os pais, eles vão... Né? Cada história é diferente, cada realidade de casamento é uma história diferente. Então, a ordem das entradas ou a quantidade das entradas, os momentos que precisam de música, o cerimonial vai definir esse roteiro. Se for na Igreja Católica, existe um roteiro dentro da própria cerimônia da igreja que precisam de certas músicas específicas para cada momento. Então esse grupo musical também precisa tocar essas músicas específicas, além das músicas do cortejo, claro, né? Mas os noivos precisam escolher essas músicas dentro do roteiro que o cerimonial criou e depois de tudo isso escolhido, junto com o cerimonial e junto com os músicos, levar essas músicas para o celebrante aprovar ou não. Porque se tiver uma música escolhida ali que não esteja de acordo, como eu já expliquei,
o celebrante não vai aprovar e daí vai ter que trocar. Então, por isso tudo tem que ser feito com antecedência, pelo menos uns 10, 15 dias de antecedência ao casamento, no mínimo, para ter tempo de trocar a música se for necessário. Mas um bom cerimonialista, ele vai saber dizer que aquela música ela é adequada ou não. Então, se a pessoa contratou um bom cerimonial, não vai passar pelo transtorno de ter que trocar certa música. Então, como você já disse, Sabrina, casamentos no civil ou simplesmente simbólicos, vale tudo. Vale qualquer música que os noivos gostem ou queiram incluir, mas tudo tem que ter uma coerência, né? Eu já fiz casamentos que eram somente no civil ou até casamentos simbólicos e as músicas foram quase todas, em sua totalidade, músicas populares. E, como já foi dito, né, músicas seculares, né? Mas, normalmente até, Fernanda, os casamentos que são somente no civil, é bem pouco provável que tenham músicas com teor religioso. Na maioria são músicas internacionais, músicas românticas, são poucas músicas mesmo que são um teor religioso. O único cuidado que eu sempre digo que os noivos têm que ter é escolherem músicas que tenham a ver com o momento de cada entrada. Então você tem que escolher uma música na entrada dos padrinhos que tenha a ver com amizade, companheirismo, músicas da entrada do noivo que tenha a ver com amor, com união, com esses temas específicos, né? E algumas pessoas escolhem músicas que não tem nada a ver, né? E daí, nas crianças mesmo, a entrada das crianças, músicas que... Você pode escolher músicas que tenham a ver com as crianças. Por exemplo, eu já fiz casamento na Igreja Católica, em que no momento da entrada das crianças, foi tocado aquela música Mãezinha do Céu, que é uma música... Para quem é católico, acho que a totalidade aí vai conhecer. É uma música bem popular entre os católicos, é uma música para Nossa Senhora, mas que é uma música bem infantil, assim, que canta, todas as criancinhas conhecem. E ficou muito meigo, muito lindo. Outras músicas, tem uma música do Padre Fábio de Mello também, que é para criança, que é linda a música, também na entrada das crianças fica lindo. Agora, se for somente no civil, ou até mesmo em outras religiões. Pode colocar para o momento das crianças músicas infantis, músicas assim que tem um teor infantil, que fica muito lindo também. Então a cerimonialista pode ajudar bem nas escolhas dessas músicas, só que o ideal mesmo é você buscar essas informações com o grupo que vai tocar, porque você tem que saber se eles sabem tocar essas músicas, né? E se eles têm tempo hábil para tirar essas músicas, se caso eles não souberem, né? Então precisa ter esse cuidado e conversar bastante com o grupo que vai tocar as suas músicas. Porque não adianta escolher a música que você tanto gosta, perfeita, e chegar na hora da execução da música, o músico não sabe, ou não toca bem. Ao nível, né? Por exemplo, a música da Ave Maria. Algumas noivas, principalmente na Igreja Católica, elas têm o costume, a tradição de entrarem com a música Ave Maria. A música Ave Maria, ela é uma oração. Então, ela não pode ser interrompida. Pouca gente sabe disso. Alguns músicos cantam a música Ave Maria e quando a noiva chega ao altar, param. Só que dentro da Igreja Católica, quem é músico da Igreja Católica sabe que ela não pode ser interrompida. Ela tem que cantar ela do começo ao fim. Mesmo que a noiva já tenha chegado ao altar, o músico precisa tocar a música Ave Maria até o final, porque ela é uma oração. É como se tivesse uma música do Pai Nosso, por exemplo. E, então tem que tocar o Pai Nosso até o final. Não dá para interromper o Pai Nosso no meio, entende? Amém. Então, essas coisas você só vai saber se você estiver contratando um grupo de música católico, por exemplo, né? A banda ou qualquer outro grupo que não seja católico, talvez nem saiba dessa informação. E o celebrante pode não gostar muito, aí não fica de bom tom também, né? Agora, outras músicas que não forem orações, você pode interromper, deve, na verdade. Quando o cortejo chegou até o final, até o altar, precisa ir diminuindo o volume, diminuindo até acabar a música, porque senão vira show. Os noivos parados na frente
do padre, ou do pastor, ou do juiz de paz, e o grupo fica mais uns 10 minutos cantando a música ainda, e vira um show, né? Não vira. E fica longa também, fica muito né? longa a cerimônia, daí fica inadequado. Então, esse time de quando parar e como começar e quando começar, os músicos precisam ter também. Sá, qual é a dica de ouro que você deixa hoje para os noivinhos e noivinhas com relação à escolha dos músicos para o casamento? Olha, é muito importante que os noivos saibam qual o real sentido da celebração. Não importa se ela for religiosa ou se ela for somente no civil ou simbólica, ela precisa ser especial. E a música, ela tem esse efeito de tornar a celebração especial. Então, quando você for escolher os seus músicos para tocar no seu casamento, escolha pessoas que realmente se identificam com o seu perfil, pessoas que saibam o que estão fazendo, pessoas que têm essa coerência dentro da religião que você escolheu casar. E, principalmente, pessoas que vão entender qual que é o sentido para você do teu casamento. Obrigada a todos que nos acompanham. Não esqueça de se inscrever no nosso canal e acompanhar o Agora e Para Sempre em todas as redes sociais, pelo Instagram, Facebook ou Spotify. Todas as quartas-feiras, às 13 horas, um conteúdo novo sobre o mundo dos casamentos. Muito obrigada!